Um filho amado de Deus, vencendo nas áreas da orfandade, rejeição e ansiedade. Meu nome é José Roberto. Nasci em São José dos Campos, sou o caçula de 3 irmãos. Meus pais trabalhavam em grandes empresas da cidade. Éramos uma família tranquila financeiramente e também bem estruturada. Passeávamos, viajávamos e vivíamos confortavelmente. Eu era uma criança feliz dentro de um lar sólido e seguro. Até que um dia o telefone tocou e vi minha mãe nervosa xingando uma mulher do outro lado da linha, e em seguida o meu irmão mais velho também pegou o telefone e começa a xingar. Eu estava com 9 anos na época. Após um tempo, meu pai chegou em casa e presenciei uma briga entre eles e minha mãe. Meu pai foi até o quarto e pegou suas roupas, saindo de casa para nunca mais voltar. Aquela mulher ao telefone era sua amante. Eu assisti tudo aquilo sem saber ao certo o que estava acontecendo. Só me lembro de ter pensando por que meu pai estava saindo de casa. Ele não vai mais voltar? E eu, como fico? A partir desse fato, o que era tudo colorido em minha vida se transformou em um mundo cinzento, sem graça. Várias vezes percebi a minha mãe chorando nos cantos da casa, e nesta época ela não estava trabalhando, a pedido do meu pai, e ele não estava dando assistência para nós. Além do estrago emocional que aquele fato causou em mim, também presenciava o desespero da minha mãe em trazer alimento para casa. Trabalhou em um bar, foi motorista, vendeu roupas, até que passou em um concurso público, ficando até se aposentar. Passamos por muitas dificuldades e, com o passar do tempo, criei uma máscara de felicidade. Porém, era só para ser aceito, pois, na verdade, eu era um adolescente triste e me sentia sozinho. Na adolescência, me tornei o mais engraçado da sala de aula e também bagunceiro, sem interesse pelos estudos. Repeti várias vezes de ano. Lembro que um fato na escola, quando um professor olhou em meus olhos e disse: "O que é que você está fazendo ainda na escola? Você não vai dar em nada." Por muitos anos carreguei essa frase comigo. Aos 14 anos comecei a trabalhar em um supermercado perto de casa e fui estudar à noite. Minha mãe ficava o dia todo fora para sustentar a casa e me sentia ainda mais sozinho. Fui estudar à noite e comecei a fumar, usar drogas, bebidas alcoólicas e baladas. Não levava nada a sério, só queria demonstrar que estava tudo bem. Os anos foram se passando, saí da adolescência para a fase adulta e cada vez mais me afundava em coisas erradas. Nesta fase da minha vida, já adulto, tive vários livramentos. Um desses foi quando uma turma saiu para ir em outra cidade e acabaram sofrendo um acidente onde morreram todos que estavam no carro. Era para eu estar junto com eles, mas minutos antes acabei desistindo de entrar no carro. Aos 25 anos aproximadamente, já não aguentava mais aquela vida vazia e todas as segundas-feiras me sentia o lixo. Fazia sexo por fazer, usava drogas e vivia sem dinheiro algum. O que eu recebia era para este fim. Certo dia conheci a Nádia, que hoje é a minha esposa, e começamos a namorar. Quando fui apresentado à sua família, vi que eram evangélicos. Confesso que achava bem estranho o jeito deles. Mas algo me chamou a atenção. Era uma família brincalhona e alegre, sem fazer o uso da bebida. Acabei criando interesse e certo dia fomos à igreja, que sua família frequentava. E logo depois estávamos frequentando uma igreja evangélica no centro da cidade. Por conta da rejeição, achava que ninguém poderia me amar, assim como eu também não deveria me entregar totalmente a ninguém. Meus relacionamentos foram sempre destrutivos, além de não ter referência da figura homem, o provedor da casa. O tempo foi passando e quanto mais eu frequentava a igreja, mais me sentia alegre, algo começou a ser percebido dentro de mim. Estava trabalhando na área que atuo até hoje, fazendo faculdade, e percebi que a minha vida estava andando para a frente. Já não frequentava mais aquele mundo de baladas.
e sabia que estava num processo de melhora. Quando estava noivo, cometi infidelidade e tudo desabou novamente. Perdi meu relacionamento, fiquei em depressão, saí da faculdade e só queria ficar em meu quarto. Ainda usava maconha, que me levava ainda mais para a depressão. Certo dia criei coragem, voltei à igreja e passando a frequentar novamente. Reatei o meu noivado e em 2007 decidimos nos casar. A Nádia havia se batizado e eu era um frequentador aos domingos. Neste mesmo ano, constituí uma empresa e junto a um sócio. Em 2009, conhecemos a igreja da cidade, a antiga PIB. Me sentia muito bem aqui e começamos a frequentá-la assiduamente. Minha esposa se inscreveu no curso Integração e logo se tornou membro, enquanto eu continuava como frequentador de domingo, o famoso esquenta-banco de igreja. Em 2010, comecei um ciclo do Celebrando da Recuperação, hoje 30 semanas. Fui para acompanhar a Nádia, que decidiu fazer, e acabei me identificando com vários problemas a serem reparados. Acabei desistindo no meio do caminho. Em 2014, tive a pior decepção como empreendedor. Sem perceber, liderava a equipe à base da opressão. Não acreditava em ninguém, enxergava sempre o lado ruim das pessoas. Minha presença causava desconforto dentro da empresa. Até que um dia um colaborador disse tudo o que ele e a equipe pensavam ao meu respeito. No primeiro momento, trocamos algumas palavras de ofensas, mas quando fui para casa, o mundo desabou para mim. Decidi me afastar da empresa e trabalhar em outro lugar, só para não prejudicar mais o andamento do trabalho, visto que a empresa estava passando por um bom momento e eu não queria ser o fator negativo dentro dela. Fiquei emocionalmente muito abalado e, como sofria de rejeição, sempre vinha à minha mente a fala daquele professor dizendo que eu não serviria para nada. Passado alguns dias, acordei e disse a mim mesmo: tenho esposa e filhas para cuidar. A Maria Clara estava com 1 ano e meio de idade. Não ia deixar que aquilo me afundasse. Tomei a melhor e a mais importante decisão da minha vida, entregando a minha vida para Jesus Cristo. Nesta época, frequentava o Marketplace e logo no encontro seguinte preenchi a ficha aceitando a Jesus e me batizei. Fiz o curso de integração e Deus foi trazendo um novo homem de verdade. Depois de 6 meses voltei para a empresa, pedi perdão para cada colaborador e comecei como um funcionário comum. Logo, Deus foi me entregando a autoridade e naturalmente assumi a direção da empresa. No ano passado, fiz o ciclo do 30 semanas. No primeiro dia, me lembro como se fosse hoje. Não sabia qual grupo iria participar. E quando dei por mim, estava no grupo de rejeição. Na primeira partilha, o Espírito Santo me revelou claramente as causas da rejeição que eu carregava há muitos anos. A cada partilha dos irmãos, Deus revelava algo em meu coração. Minha rejeição era tão grande que se no grupo, se alguém sentasse do meu lado uma semana e na outra mudasse de lugar, eu já achava que essa pessoa não foi com a minha cara ou fiz alguma coisa que não gostou. Por muitos anos fiquei preso nessa paranoia, achando que todo mundo era melhor do que eu e que eu não era capaz de fazer nada. Deus foi me mostrando o quanto Ele era presente em minha vida e o quanto eu sou abençoado. Tenho uma família linda, sou formado com especialização, faço pós-graduação e sou empreendedor. Quando escrevi e li minhas memórias para o meu confidente, vi claramente no mundo espiritual as correntes sendo quebradas. Consegui liberar perdão para aquele professor e hoje sei que sou um filho amado de Deus. Me dei conta que tudo que eu fazia em minha adolescência era para não me sentir rejeitado pelas pessoas e por isso eu carregava uma máscara falsa de alegria. Hoje continuo sendo alegre e brincalhão, só que Deus trouxe o verdadeiro José Roberto. Sou grato a Deus por tantas mudanças positivas em minha vida e não sou mais frequentador aos domingos. Fiz o retiro, encontro com Jesus, restauração e homens de honra. Sou também líder do Ministério Recomeço aqui na Colina e faço parte desta linda equipe do 30 Semanas. Sei que estou vencendo um dia de cada vez.
Só que agora identifico rapidamente quando a rejeição quer me pegar e repreendo no mesmo instante. E assim vou vivendo com a graça de Deus. Para finalizar, quero deixar um versículo no Salmos 23:4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Obrigado pelo silêncio de vocês. Bom, mais uma vez, sou um filho amado de Deus, vencendo a orfandade, a rejeição e a dependência química. Meu nome é Cláudio. Estamos na 29ª semana do 30 Semanas. Falta uma só, hein? Com isso eu já quero falar para você pode abrir a sua apostila na página 303. E mais uma vez te relembrar que no próximo dia 2 de outubro teremos o encerramento do 30 Semanas presencial. Você que participou do ciclo de 2020 do 30 Semanas e que pode vir até a colina para receber um memorial. Nosso paizão, o pastor Carlito, vai estar pregando nesse encerramento do ciclo 2020 do 30 Semanas. E temos algumas novidades que vão ser oficialmente, informadas nesse dia 2 no encerramento. Então, se você pode vir, se você não faz parte da idade de risco, se você não tem nenhuma comorbidade, não poderemos ter crianças, como eu já falei. Então, se você pode estar com a gente aqui no dia 2, você vai ser muito bem-vindo, para você que participou do ciclo 2020, para receber o seu memorial de participante do ciclo 2020 do 30 Semanas. Então guarde e reserve essa data aí, às 19h30, no dia 2 de outubro. Faltam 2 semanas, ó. Chega rapidinho, então se programa. Uma dúvida, encerramento é dia 25 ou dia 2? Encerramento dia 2. Está marcado aqui que é dia 25. Dia 25 é a última administração. Aí vai ter o encerramento dia 2. Entendeu? Posso seguir aqui ou começo tudo de novo? Do começo? Não, gente, me ajuda! Eu nem lembro o que eu falei mais. Vamos lá então. Vamos do começo então. Zera aí, Liana, o cronômetro aí. Entendi, vamos lá. Bom, mais uma vez, sou um filho amado de Deus, vencendo a orfandade, a rejeição e a dependência química. Meu nome é Cláudio. Estamos aí na 29ª semana do 30 Semanas. Você pode aí abrir a sua apostila na página 303, 8ª decisão, compartilhar. E eu quero relembrá-lo que no dia 2 de outubro teremos o nosso encerramento do ciclo 2020 do 30 Semanas. E você é o nosso convidado, você que não tem nenhuma comorbidade, você que não faz parte do grupo de risco, para estar com a gente aqui vai ser uma celebração presencial. Nosso pastor Carlito Paz vai estar pregando aqui com a gente no dia 2, trazendo uma mensagem de encerramento. Teremos algumas novidades para ainda esse ano no 30 Semanas, então venha para você estar por dentro de tudo que vai estar acontecendo. E você também vai receber um memorial como participante do ciclo 2020 do 30 Semanas. Hoje nós estamos na 29ª semana, falta apenas uma, hein, para a gente concluir essas 30 semanas do ano de 2020. Como eu falei, 8ª decisão, compartilhar, eu vou repartir. Mateus 28, 19 e 20 diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer tudo que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vivendo como um doador. Nosso pastor Carlito Paz tem até um devocional que chama o Grande Doador, Então você pode dizer e pode vivenciar essa experiência de se tornar ou de aprender a viver como um doador. Atos 20, 35 vai dizer assim: em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: há maior felicidade em dar do que em receber.
O padrão celestial que Deus quer que você viva na terra tem um princípio eterno chamado doação. Em meio ao mundo consumista, em que vivemos, doar pode parecer um sinônimo de perder. Na busca egoísta e inconsequente pela felicidade e satisfação própria, a tendência humana inclinada para o pecado é a de não doar ou de fazê-lo num nível limitado. A maioria das pessoas doa o que está sobrando. Muitas vezes nem isso. O próprio Jesus, no versículo que fala sobre a oferta da viúva pobre, que deu apenas 2 moedinhas de cobre, de muito pouco valor, falou que as pessoas chegavam, despejavam diante do altar grandes quantias de dinheiro, mas eles davam o que sobrava. Eu falo para você, hoje eu também, além de estar como o pastor do 30 Semanas, eu também sou gestor da Casa Sol. E nós recebemos, graças a Deus, temos uma membresia que aprendeu sobre doação, mas algumas coisas são peculiaridades que a gente percebe lá ao estar nessa parte, nesse braço da ação social da nossa igreja. Primeira coisa, homem não doa roupa. Parece que não sei o que acontece com nós, homens, nós usamos a roupa até o fim. Muitas vezes continuamos usando depois do fim, depois que rasgou, depois que furou, que não sei, parece que fica confortável a roupa em casa, e a mulher fica atormentando. Dá uma faxina nesse guarda-roupa, doa essas coisas. E eu quero pedir para você aproveitar o horário nobre aqui para falar com você, homem. 98% das pessoas que estão em situação de rua são homens. Mas 99% das doações que nós recebemos na Casa Sol são roupas de mulheres e crianças. Então me ajude a ajudar também. Eu já fiz uma limpeza no meu guarda-roupa, porque o primeiro que foi tocado por isso fui eu, que eu olhei no meu guarda-roupa, eu tinha roupas que eu não usava há anos. Eu tinha um monte de camisa nova, eu não gosto muito de camisa polo, camisa social, eu tinha camisas minhas lá que eu ganhei novas, que eu nunca usei. Não gosto muito de coisas apertando meu pescoço. Então eu peguei e já doei todas. Então se eu tenho uma roupa que você já não usa há mais de 2 meses, doe. Não espere a roupa também chegar num estado, que as pessoas também fazem isso, num estado que ela não serve para doação, ela serve para lixo. Então não doe lixo, ok? Faça a doação, você doa algo que você usaria. Isso é doação. Você quer se desfazer de uma coisa, você joga ela no lixo, corta ela e joga no lixo, não traz para doação. A doação é algo que você... Eu lembro de um livro do Francis Chan, eu acho que é o Deus Esquecido, que ele fala sobre que a gente doa para Deus, parece que é o resto de uma coxa de frango, o osso da coxa de frango. Daí porque a minha coxa tem um pouquinho mais de carne, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa. Então nessa ministração de hoje a gente vai aprender a como vivermos como doadores. Porque essa 8ª decisão, ela tem tudo a ver com doação. É compartilhar, mas só que você não vai doar o que está te sobrando. Você não vai doar o que é lixo para você, aquilo que você quer se desfazer. Você vai doar o que você tem de melhor, que foi a cura que Deus trouxe sobre a sua vida. Isso você vai ter a capacitação do Espírito Santo para compartilhar com as pessoas. Só que você precisa aprender em como fazer isso. Porque se você não consegue doar coisas simples como coisas materiais, como que você vai doar o que você tem de mais precioso, que é o seu tempo, que é a sua vida? Então, vamos lá. O apóstolo Paulo, homem que viveu uma reforma individual de valores, fé e conduta, cita as palavras de Jesus como um padrão que parece louco para o mundo, mas que é elevado aos olhos de Deus. Doar é libertador, é um pressuposto para realmente ser feliz. Felicidade, entretanto, não é o alvo final da vida, senão
atropelaríamos tudo e com todos com o foco no próprio prazer. Isso não tem a ver com a vida plena que você foi chamado para viver. Isso é hedonismo, é outra coisa. Embora pareça chocante, essa afirmação trata de uma questão importantíssima no processo de restauração dos relacionamentos. Nem tudo que parece bom aos seus olhos é bom aos olhos de Deus. Nem tudo que parece fazer bem é de fato o abençoará. A Bíblia diz: há caminhos que parecem certos ao homem, mas no final conduz à morte. Provérbios 14:12. A decisão de viver um estilo de vida doador tem a ver com a prática daquilo que se crê. Teoria sem prática pode te levar à hipocrisia. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Tiago 2,17. A fé ativa é importante para Deus. As boas obras devem ser atos de continuidade à fé, e não o princípio. Não são as boas obras que irão salvar você, somente a fé em Jesus como seu Senhor e Salvador pode fazer isso. Entretanto, é por meio das suas ações que você demonstrará a Deus e aos outros quem é Jesus Cristo. Reflita aí, você se considera uma pessoa generosa? Sim ou não? Você precisa doar com consciência, não por codependência. Estamos falando sobre uma atitude de doação saudável, sem codependência a qualquer pessoa, sem a menor expectativa de reconhecimento ou retribuição. Eu peguei isso na minha vida, eu li um livro uma vez, chama 5 Linguagens do Amor, alguns de vocês já devem ter lido eles. E eu achava que a minha linguagem de amor para transmitir amor era presentes. Ao vivenciar o 30 Semanas, eu descobri que não. Isso não era uma linguagem de amor, isso era uma tentativa minha de comprar a aceitação das pessoas. Então, gente, é muito tênue a linha que divide uma coisa boa de uma coisa ruim. Porque até para fazer o que a gente acha que é certo, o que a gente acha que é o bem, nós precisamos do direcionamento de Deus. Porque senão a gente pode estar causando um mal maior ainda à pessoa. Por exemplo, pessoas que te pedem um dinheiro emprestado. Porque a pessoa se enrolou em alguma dívida, você tem um dinheiro para emprestar. E para você parece ser lógico, eu tenho dinheiro para emprestar, a pessoa está precisando, eu vou emprestar o dinheiro para ela. Eu aprendi que a gente precisa consultar a Deus até para fazer as boas coisas, porque essa situação adversa que a pessoa pode estar vivendo pode ser uma maneira que Deus está usando para ensinar a ela uma boa administração financeira. E nós, com a nossa codependência ou tentativa de comprar, agradar as pessoas, vamos lá, ajudamos, atrapalhamos a ação de Deus, e quando a pessoa tiver num apuro financeiro, o próximo vai ser bem maior, porque ela não aprendeu nada, a gente não deixou que ela aprendesse com o erro dela. Então a gente precisa da assertividade que vem de Deus, porque só Deus tem um pleno conhecimento das coisas. Então até para fazer o bem nós precisamos ser guiados por Deus. Nisso inclui o 30 Semanas. Essa 8ª decisão de compartilhar, você vai ser guiado por Deus a compartilhar a cura, a transformação e o processo que o Espírito Santo usou na sua vida. E isso sim, Ele vai te capacitar a ajudar outras pessoas. Então você precisa ter muito lógico isso. Nós treinamos muito a nossa equipe para não nos tornarmos codependentes das pessoas. Porque você pode achar muitas vezes ao compartilhar a cura que Deus trouxe sobre a sua vida, que você vai ser responsável pela cura da pessoa. E não vai ser, Deus é responsável. Por isso que no 30 Semanas nós não damos aconselhamento. Não existe aconselhamento no 30 Semanas por conta disso. Eu logicamente vou compartilhar o meu processo, a forma como Deus agiu na minha vida, só que eu não vou aconselhar as pessoas, porque cada um de nós é único, e Deus vai usar uma fórmula única na vida de cada um. A minha receita só serve para mim, mas o meu processo pode sim inspirar e estimular outra pessoa, pode levar esperança para outra pessoa. Por isso nós compartilhamos a transformação, a restauração e a cura que Deus tem gerado na nossa vida. Então vamos lá, atitudes práticas para viver a doação como estilo de vida. Letra A, colocar a vontade de Deus acima do seu ponto de vista. Isso é prioridade.
Romanos 12:2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é perfeita. Por isso nós precisamos do direcionamento que vem de Deus, até para compartilhar. Quando você coloca a vontade de Deus em primeiro lugar, percebe que tudo que você possui é uma manifestação do céu na terra. E outra, isso tem que ser uma prioridade. Não deixe a procrastinação te vencer. Porque tudo que você deixa para depois, você não faz. Tudo que você deixa para depois, você não faz. Se completamente restaurado é ter fé e vontade de seguir a direção dada pelo Espírito Santo e a palavra de Deus irrestritamente. Mas reflita aí, quais são as suas reais motivações? Fazer a vontade de Deus ou fazer a sua própria vontade? Comente aí. Comente aí o que você realmente quer fazer, a vontade de Deus ou a sua? Letra B, olhar menos para o individual e mais para o coletivo. Jesus disse, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Deus promove mudanças no seu estilo de vida o tempo todo. E essas mudanças sempre devem impactar as pessoas ao nosso redor. Quando você vence um vício, um mau hábito ou um defeito de caráter, sempre poderá perceber que mais pessoas são direta ou indiretamente abençoadas e inspiradas, ou pelo menos poupadas, com a sua transformação. É uma que a gente aprende aqui no treino de semana, a gente não muda ninguém, mas nós podemos permitir Deus nos mudar. E a mudança que Deus gera em nós, vai gerar mudança em todos os nossos relacionamentos. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cai, o amigo ajuda a levantar-se, mas pobre do homem que cai, e não tem quem o ajude a levantar-se. Se os dois dormirem juntos, vão se manter aquecidos, porém, manter-se aquecido, quem pode se manter aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então você tem que contar, agora que a gente está chegando no final desse ciclo, você vai deixar de ter um confidente. Mas você pode ter, dentro do seu grupo de apoio, as pessoas que te ajudaram nesse ciclo, vários parceiros de prestação de contas, pessoas que você confia, que vão te ajudar na hora de uma opressão, que vão te ajudar na hora de uma tentação, para que você não caia. Então você precisa manter tudo que você conquistou até aqui, você tem que continuar mantendo isso. Pessoas de confiança, pessoas que você pode se abrir. Letra C, você precisa compartilhar as suas pequenas e grandes vitórias. Eu lembro que uma das primeiras vitórias que eu comemorei no meu ciclo em 2008, quando eu comecei o processo, foi que eu tinha parado de roer unha. Parece uma coisa boba, né? Mas eu nem tinha ponta de dedo mais, de tanto que eu roía, que eu cortava a unha com os dentes. Então quando eu parei de roer unha, isso para mim foi uma vitória pequena, mas foi uma vitória gigantesca. Porque eu vi que era possível conseguir parar de beber, parar de fumar, parar de usar droga, parar de falar palavrão. Tô quase parando de torcer pro Corinthians, porque tá difícil, né? Esse ano 2020 tá complicado. Mas vamos lá. Eu falei Corinthians porque eu estava vendo o versículo aqui, 2 Coríntios 1, 3 e 4. Daí eu lembrei do Corinthians, vai vendo, só Jesus é minha vida mesmo. Esse é o versículo que descreve a ação do 30 semanas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Toda dor pode ser reciclada por Deus. Você não foi chamado simplesmente para sofrer, mas para manifestar a glória de Deus, ao perseverar em meio ao sofrimento, crendo que Cristo em você é a esperança da glória. Colossenses 1, 27. Deixe Deus usar a restauração de seu sucesso para encorajar outros que ainda estão derrapando. A 8ª decisão
lhe dá a oportunidade de compartilhar suas experiências, força e esperança com os outros. Suas pequenas vitórias podem ser gigantes para alguém que está sofrendo. Por isso que a gente não menospreza nenhuma dor. Que a sua vitória seja a vitória de muitos. Não desanime. Certamente você já tem vitórias para compartilhar e muitas outras ainda virão. Precisa se lembrar do que aprendeu sobre o Senhor por meio das suas experiências com Ele. Deuteronômio 11:7 vai dizer: vocês mesmos viram com os próprios olhos todas essas coisas grandiosas que o Senhor fez. E letra D, pregue com a palavra e com atitudes de amor. 1 João 3,18, filhinhos, não amemos apenas de boca, de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. A forma como você usa palavras é importante, porém mais importante ainda é tê-las acompanhadas de ações, pois elas falam mais do que as suas palavras. Boas intenções morrem se não forem colocadas em práticas. Essa aqui foi forte, hein? As boas intenções morrem se não forem colocadas em prática. Tinha um ditado popular que falava que de boa intenção o inferno está cheio. Vocês já ouviram isso daí? Você não foi chamado para ser um crente de domingo. Da mesma forma, você precisa tomar cuidado para não se tornar somente uma figurinha carimbada nos encontros, mas que não coloque em prática o que se aprende durante as lutas diárias e principalmente nos seus lares. Obras e ações, e não só palavras, são prova do amor de Deus e as pessoas. A fé sem obras é como um carro sem gasolina. A doação é um termômetro do seu amor. A doação é um termômetro, o seu amor um termostato. Ame para aquecer a vida dos que sofrem. Você até pode doar sem amar, mas não pode amar sem doar-se. Para concluir, você é um instrumento de comunicação de boas novas, pregando com o seu modo de viver e expondo e não impondo aos outros o compromisso de uma vida emocional saudável e restaurada com seus relacionamentos de paternidade com Deus e com seus irmãos e com os outros. Faça a sua parte, não esperando respostas, pois você se doa ou doa o que é do seu ou que é em si, não para que os outros vejam e comemorem com você, mas para que outros sejam alcançados pelo amor que alcançou você. Ao mesmo tempo, não tenha medo de falar o que Deus já fez por você e está fazendo através de você, pois você agora é um filho que leva o amor do Pai a todos ao seu redor. Lucas 8,16 diz: ninguém acende uma candeia e coloca num jarro ou coloca debaixo da cama. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado, de modo que todos que entram possam ver a luz. Quando se decide amar, leva-se luz para a vida das pessoas. A atitude de amar leva-nos a doar, não controla ou manipula, não sufoca, liberta e dá fôlego. Doar é declarar guerra ao reter, ao padrão celestial do caráter de Deus que remete à doação. Quanto mais você doar, mais se parecerá com Jesus. Dessa forma, a sua antiga identidade sofredora e distorcida passa a se tornar parecida com Cristo, centrada e abençoadora. Você é a imagem e semelhança de Deus, e o processo de restauração dos seus relacionamentos deve gerar testemunhos de transformação, para que outras pessoas possam experimentar cura através dessas preciosas ferramentas. Ou seja, seja um canal de encorajamento e direção para todos à sua volta. Encorajem-as a fazer o ciclo do 30 semanas. Então, agora que você está chegando no final, estimule as pessoas, convide as pessoas para fazer o ciclo ano que vem junto com você. Você é um agente de boas novas. Compartilhe a ferramenta 30 semanas e leve o 30 semanas para os seus familiares, leve o 30 semanas para os seus amigos. Não sei, pode ser o pessoal que mora longe, pergunta pra gente aqui se tem 30 semanas perto dele. A gente está implantando 30 semanas no Brasil inteiro, graças a Deus. Quase todos os estados do Brasil já têm 30 semanas. Então, nos ajude a compartilhar, porque esse ministério de Deus. Amém? Então, eu quero falar com você agora que talvez ainda não tenha um relacionamento com Jesus.